Oi, meu nome é Maís e hoje eu trouxe a resenha de Gideon, a Nona. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se gosta de resenhas de livros, se gosta de fantasia, de ficção científica, de romance de época, se gosta de ler, considere se inscrever no canal, curtir, compartilhar, me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e lá no Twitter. Bom, fazia um tempo que eu queria trazer uma resenha, mas eu acabava protelando, mas dessa vez eu resolvi trazer a resenha e as minhas impressões sobre Gideon, a Nona. Eu recebi esse livro da editora Alta Novel e fiz a leitura no mês de agosto, inclusive lançando uma leitura coletiva. Eu já falei um pouco dele no vídeo em que eu falo das melhores leituras do mês de agosto, mas eu precisava falar um pouquinho mais porque realmente é um livro muito diferente. Bom, o que nós temos aqui? Não sabemos se no mundo, provavelmente muito no futuro, a gente tem 9 casas, 9 grandes famílias que habitam 9 planetas. Essas 9 casas, elas têm as suas habilidades as mais diversas, geralmente ligadas à necromancia. Então elas podem conversar com fantasmas, elas podem sugar a alma, ou no caso da nona casa, elas têm a habilidade de construir esqueletos a partir de ossos. Aqui nós temos duas personagens, a primeira delas que começa um capítulo de uma forma muito interessante e que eu preciso ler para vocês. No ano perpétuo do Nosso Senhor, o 10º ano do Rei Eterno, o bondoso Príncipe da Morte, Gideon pegou sua espada, seus sapatos, suas revistas de sacanagem e fugiu da nona casa. Claro que ela não conseguiu fugir, foi apenas mais uma tentativa de fuga desastrada e infrutífera, porque Arrow, a nêmesis dela, que é a filha dos soberanos da nona casa, impede a fuga da Gideon. A Gideon, ela não conhece seus pais, ela apareceu de uma forma muito misteriosa na nona casa, também conhecida como túmulo trancafiado, e ela teve a sua infância, sua adolescência, sua juventude em guerra contra a Arrow. Tudo que a Gideon queria era fugir para se inscrever nas tropas estelares do grande imperador. Porque está acontecendo uma guerra, ninguém sabe como, porquê, em que pé que está essa guerra, mas ela queria participar desse momento porque ela é muito boa com sua espada. Como um timing aí muito azarado para Gideon, chega um convite para Arrow convocando todos os primogênitos e seus cavaleiros, que são ali uma espécie de guarda-costas e um secretário executivo. Eles são convocados para participar de uma seleção dos novos lictors para esse imperador, que é como se fosse o deus desse mundo. A Arrow quer muito se tornar uma lictor, isso traz muito status, isso traz a imortalidade, e a gente vai descobrindo ao longo da trama que ela tem alguns segredos ali na nona casa do motivo dela precisar se tornar uma lictor. E ela não vai deixar Gideon escapar, porque o seu cavaleiro, de fato, ele nunca foi muito bom com espadas. E a única opção que ela tem é a Gideon. Então, Arrow e a Gideon, e só os primogênitos e seus cavaleiros podem embarcar nas naves. Essas naves chegam, então, na primeira casa, chegam numa mansão e são recepcionados por 3 pessoas muito velhas. Uma delas, inclusive, quem recebe a nona é o professor. Todas as 8 casas enviam seus primogênitos e seus cavaleiros. A Arrow não conhece grande parte deles, ela não teve uma vida social muito intensa, e cada uma dessas casas então tem lá suas habilidades. Eles são recepcionados e todos eles têm a curiosidade para saber quais são as provas para se tornar lictor, mas o que o professor diz é que ele não sabe quais são essas provas. Eles vão ter que resolver esse mistério que envolve essa casa assombrada, muito misterioso. A gente tem aquele típico thriller, né, aquele suspense de uma casa única em que a gente tem todo mundo confinado ali no espaço e que as coisas vão se desenrolando, e a gente tem toda essa história sob o olhar da Gideon. A Gideon, ela é uma personagem fantástica, porque apesar de ser extremamente sarcástica, irônica, ela é muito boa com a sua espada, ela não entende nada do que está acontecendo, porque afinal de contas ela é uma órfã numa casa, ela não conhece nem os mistérios da nona casa. E aí ela vai, e a gente também vai, pelos olhos da Gideon, descobrindo muito devagar o que está acontecendo nesse mundo. Então a gente tem vislumbres, né? Muitas coisas estão acontecendo fora do olhar
olhar da Gideon e a gente também não vai entender. Mas ela é muito devagar em muitas dessas cenas, porque realmente é tanta coisa diferente que acontece e são tantos personagens, apesar de que são apenas 8 casas, então apenas os primogênitos e apenas os seus cavaleiros, com exceção de uma casa que resolve mandar 2 irmãs. Ainda assim a gente tem muitos personagens, então eu fiquei muito perdida porque eu tentava entender quem que eram esses personagens. No final do livro a gente tem um glossário inclusive descrevendo quais são as habilidades das casas e quais eram as habilidades de todos esses personagens. Mas se a gente lê o glossário antes, muito da graça ela se perde, porque tem passagens que são muito irônicas, muito engraçadas, tem algumas mortes, e se a gente lê o glossário antes, a gente perde essa surpresa de entender tudo o que está acontecendo junto com a Gideon. Bom, tudo que está acontecendo talvez seja um pouco demais, porque a gente termina ainda sem entender muita coisa. Por exemplo, a gente não entende que guerra é essa que está acontecendo. Por que que o imperador, esse deus, precisa de novos lictors? Vale dizer que eu passei grande parte do tempo com uma raiva enorme da Arrow, porque ela não confiava na Gideon, mas as duas estavam ali juntas para passar por esses testes. Ela demora muito a confiar na Arrow, mas a Gideon, apesar de parecer uma personagem truculenta, ela é aquela que só falar com jeitinho que ela vai derreter. Inclusive ela faz isso para algumas personagens aqui que não deveria, ela sai confiando em todo mundo. Tratou a Gideon bem, ela já confia a vida dela. A Arrow demora muito a confiar na Gideon e isso vai trazer algum problema para as duas. Então a gente tem esses personagens confinados numa mansão assombrada, que tem como anfitrião 3 personagens que também estão completamente perdidos, sendo servidos por caveiras e tendo aí as suas habilidades necromânticas colocadas à prova. É um livro que é uma delícia e a primeira coisa que eu queria deixar claro é que se você foi vendido pelas lésbicas necromantes explorando um palácio assombrado no espaço, o romance aqui, ele é a última preocupação da autora. Existe uma menção, uma possibilidade de romance, mesmo porque a Gideon é meio sagitariana, sabe? Sorriu pra ela, ela já tá apaixonada. Mas nada se concretiza. Então existe só a promessa de alguma coisa. Então não entre nesse livro esperando encontrar o romance entre esses personagens, tá? A gente tem um grande mistério, uma personagem que tá igual a gente, completamente perdida, que vai entendendo muito aos poucos o que se passa ali ao seu redor. Nós temos personagens muito cativantes e um final que é completamente doloroso, de tal forma que a vontade é correr para o segundo livro. O segundo livro já foi publicado lá fora, que deve sair aqui com o título de Arrow, a 90ª. A gente tem a Arrow na capa, e era uma história que foi concebida para ser uma trilogia, mas em entrevista a autora disse que o terceiro livro estava com mais de 1000 páginas e o editor resolveu sugerir que ela dividisse então o terceiro livro em 2 livros. A Alta Novel ainda não mencionou nada com relação ao segundo livro, com certeza ela tá esperando para ver qual que é a recepção de Gideon a nona. Eu vi poucas resenhas desse livro por aí, por isso que eu escolhi esse daqui para voltar a fazer resenha, porque é um livro muito esquisito, é um livro muito nebuloso, é um livro que não vai te dar as respostas que você quer e nem vai te dar as respostas que você precisa. Ele vai te dar ali umas pitadas, umas pistas. Inclusive algumas pessoas colocaram em suas resenhas que achou o livro confuso, mas eu acho que foi a intenção da autora. A gente fica tão perdido quanto a Gideon e ao final a gente fica mais perdido ainda. Bom, a autora colocou o primeiro capítulo do próximo livro e o que eu posso dizer é que a impressão que eu tenho é que vai haver uma expansão total desse mundo, porque até então a gente estava igual a Gideon, a gente conhecia só a 9ª casa, viveu a vida inteira ali na 9ª casa, de repente vai para a primeira casa, conhece mais algumas outras pessoas ali das outras casas e de repente parece que a gente vai finalmente conhecer essa guerra que esse imperador tá travando, que esse deus tá travando. Então é isso, se você gosta de uma história que vai misturar mistério, romance, ficção científica, fantasia, se você gosta de uma pitadinha de Dark Academy, eu sugiro ler Gideon a 9ª, de novo lembrando que não há tanto romance e que é um livro que no mínimo é mais 14 anos, porque existem algumas mortes bem violentas, mas que não são tão descritas graficamente. Eu sei que ele tá com preço aí um pouquinho alto, essa semana andou tendo uma promoção na Amazon, então sempre vale aquela ideia de ficar atenta nos cupons. Vou deixar o link aqui do Cuponomia, eu uso muito Cuponomia porque ele dá cupons, dá cashback, a gente vai acumulando e aí pode ter em mãos livros que são tão caprichados como Gideon a 9ª.
Então é isso, espero que você tenha gostado. E me diz aí, você já leu o Gideon Anona? Já se encantou por esse mundo de necromancia, de habilidades tão diferentes quanto as que foram descritas no livro? Ou você ainda tá pensando se vai dar uma chance ou não? Bora conversar um pouquinho. Muito obrigada, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!